fizeram uma pergunta humana a Jesus. E o lado divino de Jesus respondeu. Jesus é uma coisa, Cristo é o outro. Fizeram uma pergunta a Jesus e quem respondeu foi o Cristo. Fizeram uma pergunta humana. A tua mãe e teus irmãos estão aí fora, te esperando. Quem é tua mãe? Quem é meus irmãos? Quem é tua mãe? É a igreja. Quando eu falo igreja, não é igreja católica, apostólica, romana, não. É igreja, é aquela congregação que tem Deus como o maior. É aquela igreja. É aquela que faz a vontade de Deus. É a mãe. Quem é tua mãe? Quem são os irmãos? Somos todos nós. Nós não falamos que somos irmãos de Jesus, não do Cristo. Não é? Cristo não tem irmão, não. Mas Jesus tem, somos todos nós. Ele não veio cá para pagar os pecados da gente. Então, por raríssimas vezes, é feita uma pergunta humana a Jesus e o Cristo responde. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. A igreja que faz a vontade de Deus é a mãe de Jesus. Os irmãos de Jesus somos todos nós que fazem a vontade. É meu pai e minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então quem respondeu foi o Cristo, não Jesus. Foi o lado divino de Jesus. Ele quis que nós compreendêssemos o valor da igreja humana e da igreja divina. Fizeram uma pergunta humana. A tua mãe e os seus irmãos estão aí por lá de fora. Quer dizer, tudo aquilo que congrega uma igreja está ali. Todo mundo fica tentando passar pelo lado natural das coisas, fala que Jesus negou a mãe, que Jesus tinha irmãos, porcaria nenhuma. Eles não conhecem a vivência do Cristo. Porque se conhecessem, não falavam as bobagens dessa. Jesus não está falando, é o Cristo que respondeu. O Cristo está falando, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É o Cristo, o divino, é Deus. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E é mesmo. Não fica encabeçando problemas, procurando se Jesus tinha irmãos, que Jesus estava falando mal da mãe. Mentira, não tem nada disso. Só quem não conhece a vida de Cristo e de Jesus, fala umas bobagens dessas. E depois tem teólogos que ficam tentando defender umas besteiras. Porque por raríssimas vezes foi feita uma pergunta humana e o Cristo divino respondeu. Quer outro exemplo? Eu te dou todo o poder do mundo. O diabo falou a Jesus. A Jesus. O Cristo respondeu para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Teu Deus. Que coisa impressionante. Jesus tinha duas personalidades dentro dele, a divina e a humana. A humanidade de Jesus, a humanidade é aquela que sofre, que foi pregada na cruz, que ressuscitou. Aquela é a humanidade de Jesus. É a humanidade dele. Porque Cristo não morre na cruz, não. Cristo não tem mãe, não. Então, se a gente não perceber esses subterfúgios do Evangelho, nós não vamos conhecer Jesus. A hora que eu estava entrando aqui hoje, a primeira coisa que eu bati o olho, numa oração que chama As Sandálias de Santo Antônio. Meu Deus do céu. Então vocês estão rezando para a sandália de Santo Antônio? É para Santo Antônio. Não é?
Santo Antônio deve ficar vexado com uma coisa dessa, de achar que se dando valor à sandália que ele calçava. Não, não é não. O espírito do Santo Antônio é aquele. Porque eu falei assim, é claro que eu brinquei, eu tenho as precatas de São José. Bobagem, besteira. Não é que eu não acredito nessas orações, não, porque Deus atende. Deus atende por quê? Pela misericórdia dele. Que ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós somos humanos. Então, é isso. Ele atende. Pode rezar para as sandálias de Santo Antônio, que Deus vai atender. Mas quem inventou essa besteira vai pagar por ela. O que unires na terra será unido no céu. O que desunires na terra será desunido no céu. Quer dizer, cuidado para você não unir coisa que não deve ou desunir coisa que não pode. É isso que Jesus quis falar, é isso. Nós temos um poder de unir e desunir. Poder como? Pela palavra. Por aquilo que a gente repercute nas pessoas. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são que fazem a vontade de Deus. Quer dizer, era o Cristo, é o divino que estava respondendo essa pergunta. Por quê? Porque a mãe é a igreja. E os irmãos somos todos nós. Muito simples, não é? Agora, vou aproveitar esses horáriozinhos rapidinho e dizer o seguinte. No dia 3 e no dia 10, não teremos o terço. E a missa às 7 horas, não iremos participar da missa. Mas, em compensação, nós teremos uma missa às 18 horas na Capela Teotocos, não é? Se vocês quiserem saber o que é a Capela Teotocos, procure as pessoas que têm a camisa azul com o lírio, eles vão te informar direitinho o que é. Então, no dia 3 e no dia 10, está no nosso jornalzinho aí, não teremos o terço e não participaremos da missa. Por quê? Porque é a novena de Nossa Senhora de Lourdes. E eu não quero atrapalhar em nada, não é? Porque eu costumo dizer que eu sou o step. O que precisa de mim, eu estou aqui, mas se não precisa, a igreja tem todo o poder de fazer as coisas dela. E se já tem a novena, tem aquela coisa toda, então por que eu? Né? Por quê? Não precisa de mim. Mas, em compensação, na Capela Teotocos, iremos à missa às 18 horas da tarde. Tá bom? Não fala que não escutaram, porque vocês escutaram muito bem o que eu falei. Agora, Nossa Senhora sabe que eu amo ela, né?